Olá pessoal do curso da MCJ. Na aula de hoje falaremos a respeito de dois pontos importantes. Como não fugir do tema proposto e entender a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Bom, todos os anos nos vestibulares e no Enem ocorre um número altíssimo de redações zeradas simplesmente porque o candidato fugiu completamente do tema proposto. Alguém pode imaginar, então esse tema era muito difícil. Não, na maioria das vezes, a ansiedade e a falta de atenção levaram o candidato a fugir do tema. Então, é muito importante que você, ao chegar para fazer a prova de redação, leia e releia atentamente o que está sendo pedido. No Enem e na maioria dos vestibulares, além do tema proposto, eles costumam colocar dois textos de apoio, falando exatamente sobre o assunto que será a sua redação. Esses textos de apoio servem para que você obtenha mais informações, mas não para que você simplesmente pegue essas informações e com outras palavras coloque no seu texto. Não é para fazer isso. É para pegar um dado importante, um número interessante ali e acrescentar às informações que você já possui, para que aí você possa elaborar o seu texto. Mas antes disso, é preciso que você tenha certeza do que está sendo pedido. Muitas vezes ocorre o seguinte: a pessoa está lendo ali e ela vê no meio do enunciado a palavra política. Ah, pronto, é para fazer uma redação falando sobre política, eu vou esculhambar com os políticos, vou falar da corrupção, vou falar da vergonha, da necessidade. Só que ela não vê que não, a política era só uma palavra dentro de um contexto. O que estava sendo pedido ali era uma outra coisa. Por exemplo, podia ser que eles estivessem falando sobre reformas na política, poderia ser que estava falando sobre políticas sociais e a pessoa simplesmente bateu o olho em uma palavra e já achou que era para fazer a redação sobre aquilo. Então é preciso ter muito cuidado com o todo e não com uma parte. Um exemplo disso: às vezes a gente recebe um e-mail e a pessoa faz ali 3 ou 4 colocações. Você acaba focando apenas em uma e responde só aquela coisa que você focou e deixa as outras 3. Aí depois a pessoa volta a te mandar um e-mail, ah, mas e aquele ponto, aquele outro, tal. Isso porque você acabou prestando atenção só em um trecho da mensagem e não no todo. Então, o que você deve fazer, retomando aquilo que eu disse anteriormente, é ler e reler com calma para que você possa entender o que está sendo pedido. Depois de você ler e reler e entender exatamente o que está sendo pedido, aí você começará a refletir com calma sobre o tema. Escolherá 2 ou 3 argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, vamos supor um tema, pegar uma coisa meio banal que não cairia, mas que é muito falado no nosso dia a dia. Pena de morte. Tem um pequeno enunciado falando sobre a pena de morte, você deve se posicionar. Independente de você ser contra ou a favor, o que você deve ter são 2 ou 3 argumentos, mesmo que motivos, para que você possa sustentar a sua tese. A tese é essa de ser a favor da pena de morte ou ser contrário à pena de morte. Por que 2 ou 3 argumentos? Daqui a pouco você entenderá quando eu explicar sobre a estrutura dissertativa. Então espero que tenha ficado claro esse ponto. Eu estou falando de milhares de redações zeradas todo ano por uma coisa básica, que é não entender o tema. Então, desde já tenha isso em mente. Eu não posso deixar que a ansiedade me atrapalhe na hora do vestibular, na hora de fazer a prova do Enem. Eu preciso ler atentamente o enunciado. Estou sendo um pouco repetitivo, mas é para gravar isso, tá? Se você não entender o que está sendo pedido, você pode escrever um texto mais maravilhoso, só que infelizmente a nota será 0, ok? Vamos falar um pouquinho agora a respeito da estrutura de um texto dissertativo. Eu vou pedir para vocês abrirem aquele material que eu passei. Pause o vídeo agora, caso você não esteja com o material aberto. Pause o vídeo e procure lá na questão de estrutura do texto dissertativo, porque algumas coisas que eu citarei
nós iremos ler junto e vai ficar mais fácil para que você compreenda, ok? Depois, quando você achar, aí você retoma da parte em que pausou o áudio, ok? Bem, dando sequência. Pode parecer absurdo também, mas 60 a 70% dos candidatos não sabe a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. O que é a estrutura? É o mesmo que o esqueleto de um texto. Então, um texto dissertativo argumentativo, no tamanho que o Enem pede, que os vestibulares pedem, ele deve ter sempre 4 ou 5 parágrafos. Nem mais do que isso, nem menos. Tem gente que às vezes, hoje eu estou animado, vou fazer uns 10 parágrafos. Ah, hoje vai tudo em um parágrafo só. Está errado. Tá? Se não tiver 4 ou 5 parágrafos, a redação estará errada. Então vai ser zerada a minha redação por isso? Não, mas você perderá pontos consideráveis, porque um dos critérios de correção do Enem e também de qualquer vestibular é a questão de ver se o aluno tem conhecimento sobre a modalidade textual que ele está escrevendo. E uma das formas dele mostrar que ele conhece é se ele sabe fazer a estrutura. Se de repente ele faz uma redação com 10 parágrafos ou com 2 parágrafos, ele demonstra que ele não entende sobre o esqueleto dessa dissertação. Então, 4 ou 5 parágrafos, e são divididos da seguinte forma. O primeiro parágrafo é o parágrafo da introdução. Tem aí uma explicação escrita. Vamos ver qual a função de cada uma dessas partes da dissertação. E aí tem a introdução. O objetivo do primeiro parágrafo, que é o da introdução, é deixar claro ao leitor qual assunto será abordado nesse texto. Você precisa fazer uma exposição do tema de uma maneira que fique clara o que você irá abordar nesse texto. Há pessoas que começam às vezes uma redação dizendo: isso é uma coisa muito boa, ou então, não vai adiantar nada, esse problema é muito sério. Peraí, que coisa ruim que você está se referindo? Que coisa séria é essa? Se você ainda não explicou e você já começa entrando de sola assim, o leitor não entenderá nada. O texto perderá pontos consideráveis porque não teve um começo adequado. É o mesmo que você imaginar chegando numa roda de amigos, você entra no meio da roda e já começa dizendo: isso é certo, isso é errado, nada vai dar certo. Vai ficar todo mundo boiando, né? Primeiro você precisa introduzir o assunto, ou seja, apresentar o assunto, para que aí as pessoas comecem a entender sobre o que você irá falar. Então, o primeiro parágrafo a gente tem a introdução, né, a exposição do assunto. É obrigatório que esteja claro isso no primeiro parágrafo. Se você der uma volta gigantesca citando um outro fato, e aí só no final do primeiro parágrafo, ou então no segundo parágrafo, você for de fato entrar no tema, a sua redação já ficou comprometida aí. Agora, existem várias formas de fazer essa introdução. Eu tenho um modelo chamado introdução, modelo básico, mas além desse modelo, no próprio material que eu mandei para vocês, há várias formas da gente fazer essa introdução. Fazendo um questionamento, apresentando uma citação, apresentando dados históricos. Depois nós teremos um vídeo só sobre introdução. Mas hoje, como a gente está falando do modelo, do esqueleto de um texto dissertativo, vamos focar apenas nessa parte de entender a introdução e vamos dar como exemplo a chamada introdução básica, que é você colocar, como eu acabei de explicar, a exposição do assunto, colocar a sua tese e colocar já os seus argumentos. Veja, tem um modelo aí, você baixando um pouquinho, está escrito: vejamos um modelo de introdução cujo tema foi a pena de morte no Brasil. Notem como ele vai começar com a exposição do assunto para que o leitor entenda sobre o que será tratado aquele assunto. Todos os dias tomamos conhecimento de um crime chocante. Parece que no Brasil os bandidos não têm medo da justiça
e por isso barbarizam à vontade. Diante desse cenário, muitas pessoas são favoráveis à implantação da pena de morte. Até aqui foi exposição do assunto, ou seja, apresentou o problema, muita violência no Brasil, punição fraca, e por isso as pessoas começam a pensar na aplicação da pena de morte. Agora vem a tese dele. Notem, mas esse tipo de punição, ao invés de resolver a criminalidade, traria novos problemas. A tese dele ficou clara. Ele é contrário à pena de morte. Então veja, ele começou fazendo a exposição do assunto, na sequência ele apresentou a tese dele, ou seja, é contra a pena de morte, e agora ele vai apresentar os argumentos, os motivos que o levam a ser contrário à pena de morte. Veja, pois existiria o risco de um inocente ser condenado. Primeiro argumento. Haveria muita lentidão e gastos para julgar os vários recursos. Segundo argumento. Está provado que em outros países a pena de morte não funcionou. Terceiro argumento. Essa foi uma introdução nota 10. Tá? Ficou claro o assunto, apresentou a tese dele e apresentou os argumentos. Como eu disse anteriormente, não é obrigatório que você, em toda a introdução, você já coloque a sua tese e os seus argumentos. Há outras formas. O que é obrigatório é que o tema fique claro, ou seja, a exposição. Notem também uma coisa, ele citou 3 argumentos. Lá no começo eu falei para vocês que tem que ser sempre 2 ou 3 argumentos sobre o assunto que vocês irão abordar na redação. Por que 2 ou 3? Porque cada argumento deverá se encaixar em um parágrafo. Você não pode jogar vários argumentos em um mesmo parágrafo. Ou então você cita um argumento em um parágrafo e depois no outro você continua citando esse mesmo argumento. Aí o texto fica repetitivo. Então você deve optar sempre por 2 ou 3 parágrafos. Um conselho meu, se você notar que os argumentos vão te dar um bom número de linhas, acabe escolhendo apenas 2. Por quê? Você tem, além dos 2 parágrafos para colocar os seus argumentos, você tem já o da introdução, que é o primeiro, e depois o da conclusão, que também não poderá ser curto. Então, a pessoa aí às vezes coloca 3 argumentos, então vão ser 3 parágrafos de desenvolvimento, e aí ele fica com medo de ultrapassar aquele limite de linhas. Se for esse o seu caso, opte sempre por trabalhar com 2 argumentos. Ah, mas eu tenho várias ideias, professor. Como que eu vou fazer? Selecione os 2 argumentos que você considera mais fortes. Tá? Descarte aqueles que são mais batidos, descarte aqueles que você acha que não são tão fortes e pegue os 2 mais importantes na sua opinião. Aí nós vamos para a parte do desenvolvimento, que é como eu acabei de explicar. No desenvolvimento é onde realmente ocorre a argumentação. É onde você sustenta a sua tese com os seus argumentos. Como eu expliquei, se você escolheu 2 argumentos, você usará 2 parágrafos nesse desenvolvimento. E se você usou 3, usará 3 parágrafos, ok? E aí vem o último parágrafo, que é o chamado parágrafo da conclusão. Neste parágrafo, no caso do Enem, é obrigatório que você tenha uma proposta de intervenção ao problema. Então, durante toda a sua redação, você apresentou um problema. No caso desse exemplo aí que nós citamos, foi a questão da pena de morte não resolveria. Então, ele defendeu a tese dele com argumentos no desenvolvimento, agora ele precisa mostrar qual é a solução para esse problema. E isso vem na conclusão. Então, ele terá que escolher pontos que resolvam, pontos que resolvam o problema, no caso seria o problema da criminalidade. Aí então ele citaria o que deve ser feito, sei lá, leis mais severas, ou mudanças no código, outras formas de punição, mas tem que ser sempre ideias que possam ser executadas. Tá? Independente do tema, você não pode citar
na sua conclusão coisas absurdas, coisas que não poderão ser realizadas. É preciso que sejam coisas que tenham uma lógica, que possam ser aplicadas para solucionar ou pelo menos para atenuar o problema. Caso contrário, você terá feito uma boa redação até o final do desenvolvimento, mas a tua proposta de intervenção será falha. Em outro áudio eu falarei mais a respeito da questão da proposta de intervenção. Como a gente fugir muito dos clichês, porque quase toda redação no final, o governo precisa mudar, a culpa, a sociedade precisa se unir. Tem que tomar cuidado com esses clichês. É preciso ser mais objetivo e é preciso ser mais original. Mas isso nós veremos nos próximos vídeos. Então, neste vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado claro para você isso. A importância de você ler e reler atentamente o tema para não fugir do tema, do assunto proposto, que você possa usar o material de apoio como suporte para a sua redação e não para que você simplesmente copie vários trechos lá e acabe colocando no seu texto. E que ficou claro também a questão da estrutura de um texto dissertativo. Introdução, que é a apresentação do assunto, desenvolvimento, que é onde eu coloco os meus argumentos para defender o meu ponto de vista, e conclusão, que é onde eu faço uma proposta de intervenção para resolver o problema que eu apontei durante o meu desenvolvimento. Ok, pessoal? Qualquer dúvida podem deixar a pergunta aqui embaixo que eu responderei com prazer. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.